Bora seguir com o programa? Gente, só se fala nesse assunto hoje. A atriz e modelo Letícia Birkauer fez um vídeo esclarecendo as supostas agressões que sofreu do ex-marido enquanto os dois ainda eram casados. Na legenda do vídeo, Letícia diz que o então marido, Alexandre Furmanovich, gritou com ela num restaurante. Na época, ele teria dito que só não bateria na mulher porque o filho do casal estava junto. Eu fui agredida na frente do meu filho, o que é ainda muito pior, né? Porque a criança não tem necessidade de passar pelo que passou. Letícia diz que há 2 medidas protetivas na justiça em favor dela e que tem medo do ex-marido. É uma sensação muito ruim, muito triste isso ter acontecido. Letícia e Alexandre foram casados por 2 anos entre 2011 e 2013 e tiveram um filho, um menino que hoje tem 12 anos. Alexandre Furmanovich trabalha com a mãe, que é designer de joias de luxo. Os acessórios custam até R$60 mil. Letícia tem 45 anos, faz trabalhos como modelo e atriz e já atuou em novelas e filmes. Procurem falar com uma delegada de polícia. Tem pessoas aí para ajudar a gente, tá? E denunciem o agressor, porque isso não pode ficar impune. Pois é, gente, para pensar. 10 anos depois, com a relação já completamente encerrada, ela não tem paz e ainda tem medo dele. E esse vai ser o nosso assunto de agora aqui no estúdio. Vem cá, participa com a gente. Eu recebo aqui a psicóloga Gisele Martins. Obrigada, Gi, pela sua participação. E a Camila Dias, que é advogada, muito obrigada também pela sua presença. A gente pensa o seguinte, já é tão difícil, né, para uma mulher que vive um ciclo de violência conseguir colocar um ponto final naquele relacionamento. Imagina quantas vezes ela tentou e quantas vezes ela não conseguiu e finalmente deu um basta, Gisele. Só que ainda assim, 10 anos depois, a mulher ainda sofre uma ameaça, sofre uma violência. Por que os homens têm essa atitude? Roberta, muito bom a Letícia fazer esse tipo de vídeo, né? Instigando e orientando as mulheres a não se calarem, independente do tempo, buscar ajuda para isso. Você vê que os homens que têm esse tipo de comportamento, eles não aceitam o não. São homens que a gente pode dizer até com um certo traço narcisista. Eles têm baixa tolerância à frustração, baixa tolerância a receber a negativa frente ao seu comportamento. Eles querem sempre estar por cima. Se ele tivesse talvez colocado um ponto final na relação, talvez o comportamento dele não seria esse. Mas como ela colocou o ponto final na relação, ele não aceita essa negativa. Como alguém vai me dizer não? Como alguém não gosta de mim? Como alguém não quer ficar comigo? Esse tipo de homem com esses traços comportamentais não aceitam essas negativas das mulheres. E independente do tempo, eles perseguem, eles buscam, eles colocam essas mulheres de maneira contra a parede, querendo até possivelmente reatar o relacionamento, ainda que o relacionamento já esteja completamente fragilizado, completamente descompensado e até acabado, como foi o caso da Letícia. Camila, ela tem medida protetiva contra ele e ainda assim a gente vê que se aconteceu algum tipo de agressão nessa situação aí, que segundo ela seria ali no restaurante, na frente de todo mundo, que ele gritou com ela, fez ameaças, tudo isso na frente do filho, ele está cometendo um outro crime? Está descumprindo, né, as observâncias da medida. Então, a partir do momento que um homem, né, no caso, tá ali, a mulher está com a medida protetiva tentando protegê-la e ele descumpre, ela pode acionar a polícia na mesma hora e ele ser preso. O que poderia ser o caso ali, né? Então, já ligar, porque ele deve ter, né, na medida, cada uma tem uma forma de lidar, mas tem medidas que são 100 metros, 200 metros, 500 metros de distância, nenhum contato via telefone, nem até mesmo através de terceiros. Então, ele foi no ambiente onde ela estava, né, muito provavelmente, e ainda fez essas ameaças na frente das pessoas, né? Então, tem mais ainda, tem provas. E você vê que ele não tem medo nenhum, né? Que já extrapolou qualquer limite. Então,
Não sei qual foi a medida que a Letícia tomou, se ela está aí, né, resguardando as informações, mas ele poderia ter sido preso nesse mesmo momento. Trazendo para a nossa vida real, pensando aí no caso de uma mulher em que tem um ex-companheiro também agressor, que já tem medida protetiva contra ele, como que essa mulher prova que ele se aproximou dela, que ele descumpriu essa medida protetiva? Então, a medida protetiva ela tem um tempo que o juiz determina, né? Então, suponhamos que dentro desse tempo esteja escrito que ele não pode entrar em contato, nenhum tipo de contato com a vítima. E aí ele entra através de um telefone, ele manda uma mensagem, ele manda um bilhete, já é a prova suficiente. Então, o que acontece? Quando ele tenta esse contato, ela tem que juntar isso, informar lá na medida, porque aí vai estender a proteção dela. Então, se era 120 dias, 180, vai ser prorrogada essa medida, né? Mantendo ainda mais a distância. Agora, se ele ultrapassa a parte pessoal, física, ou seja, se ele não pode estar no mesmo ambiente, ele se apresenta nesse ambiente, na hora pode acionar a polícia, que a polícia recolhe na hora. Então, as medidas são essas. Quando é uma questão física, que ele não pode estar no mesmo ambiente, não pode ir na igreja, não pode ir no restaurante, não pode estar no ambiente escolar, aonde essa vítima está, é só entrar em contato, seja quem estiver vendo ou a vítima. Agora, se for uma tentativa, tipo mandar, né, um recado ou alguma coisa assim, aí a gente precisa de prova. A gente também recebe aqui a Jéssica Martins. Obrigada, Jéssica, mais uma vez pela sua participação. Ela também já viveu um ciclo de violência, conseguiu se libertar, hoje tem uma vida livre, né, Jéssica? Mas por quanto tempo você se sentiu insegura ainda? Olha, bastante tempo. Ele me perseguiu assim que ele saiu, né? Na verdade, ele ainda tenta alguns tipos de contato, não diretamente, mas de forma indireta. Só que hoje eu continuo vivendo minha vida, né? Porque não tem como a gente parar, mesmo assim um pouco insegura. E o que você busca fazer para tentar garantir um pouco mais de segurança para você? Eu procuro evitar um pouco falar sobre a minha vida nas redes sociais. Eu não posto endereço, não posto onde eu estou, não tiro fotos e posto na mesma hora, né? Quando eu vou postar, evito deixar meu endereço exposto. Eu evito falar para as pessoas onde eu estou indo, enfim. São várias providências que eu tenho que ficar tomando. E como é conviver com esse medo, ter que ficar o tempo inteiro se policiando? É bem ruim, porque a gente espera que a justiça ela faça realmente a justiça. E quando ela falha, a gente sente que não somos quase nada perante, né, a lei do Brasil. Você tem medida protetiva contra ele? Tem. E ainda assim... Ainda assim. Ele ultrapassa as regras? Sim, ele tenta aparecer de forma indireta, né? Ou seja, ele vai lá, cria um fake, aí me segue, aí cria outro fake, aí segue as pessoas que eu conheço. Aí fica assim. E aí eu vou lá e denuncio, né? Já fiz denúncia, mas aí eles não fazem muito. Gisele, eu fico pensando como é que fica na cabeça de uma mulher, assim como a gente tem o caso da Letícia, que 10 anos depois de casada não consegue ter essa vida livre, sabe? Aqui está o exemplo da Jéssica também, isso é mais comum do que a gente pensa, né? Quais consequências psicológicas isso pode acarretar na vida de uma pessoa? Roberta, são muitos os transtornos de ansiedade todos, os transtornos depressivos, dificuldades para dormir, dificuldades de raciocínio, dificuldades de memória, porque ela fica com o sistema emocional completamente abalado. Então, as suas emoções é como se a mulher ficasse em estado de vigília o tempo todo, em estado de alerta o tempo todo. Então, o nível de cortisol é altíssimo, o nível de adrenalina é o tempo todo muito alto. Então, os sintomas físicos, como, por exemplo, um ataque cardíaco que não passa, só às vezes de falar no assunto, falar o nome do ex-companheiro, se referir a ele de alguma maneira, o coração já dispara, a boca já fica seca, já causa algum tipo de sudorese, né? As mãos começam a suar, as axilas começam a suar, porque ela fica extremamente incomodada. E aí precisa de acompanhamento psicológico especializado, algumas vezes até ajuda medicamentosa, porque essa mulher fica realmente com o psicológico completamente fora de ação,
por conta desse tipo de situação. É um medo iminente que ela fica, como eu disse, em estado de vigília. Sai no portão de casa, será que ele está me olhando? Será que ele está me vendo? Será que está me perseguindo? Vai ao supermercado, vai trabalhar, anda de ônibus. Então, isso deixa o cérebro hipervigilante. É como se você deixasse o cérebro estressado, vivo, o tempo inteiro. É como se ele não desligasse. E isso cansa o cérebro. Isso cansa. Então, a mulher vai ficando irritada, ela vai ficando muito agitada, porque ela não consegue mais colocar as emoções em ordem. Camila, pensando aí no que aconteceu com a Letícia, no caso também da Jéssica, além do descumprimento da medida protetiva, tem também aquele crime de stalking, que é de perseguição? Ela pode mover uma ação contra ele nesse sentido? Da Letícia, eu não sei se tem sido corriqueiro ele ter tentado, né, o contato com ela, ou se foi algo pontual. No caso da nossa participante, sim. Né, aí teria que ver lá na Delegacia de Crimes Virtuais para estar investigando, né, a fonte desse contato, porque vai caracterizar, ele está utilizando dos meios, ou seja, se ele não pode ter contato, que ela deve ter ele todo bloqueado em tudo, então ele está tentando, às vezes, através de um outro aparelho ou outros perfis, né, se fizer essa ligação, porque não basta, infelizmente, isso é frágil, a gente só chegar e dizer que a gente acredita. Ela muito provavelmente sabe que é ele, porque ela já conhece o comportamento, como ele age. Mas, enquanto justiça, a gente não pode só pegar, a gente, no caso, né, na delegacia, é ele, então tá bom, vamos registrar que esse perfil é dele, porque precisa ser feita uma investigação. Agora, comprovado que esses IPs vêm dessa fonte, que muito provavelmente pode ser, aí caracteriza stalking, que aí é mais um agravante. E aí pode virar uma ação criminal contra ele. Agora, no caso da Letícia, ela tem um filho com ele, né? E também tem uma medida protetiva contra. Como é que fica? Acho que é uma situação que muitas mulheres vivem. Sim. Tem uma medida protetiva contra o ex-companheiro, mas tem o filho. E aí, está impedindo de entregar a criança? Como é que faz? Isso é muito importante a gente estar falando aqui, porque isso é muito comum. Existem as medidas protetivas contra as mulheres e as medidas protetivas contra as crianças. Então, a favor das crianças e a favor das mulheres. Então, nem sempre o agressor da mãe, do filho, vai estar agredindo também a criança. E aí, essa convivência ela não pode ser dificultada. Então, aí precisa de quê? De terceiros para estar intermediando na entrega das crianças, deixar determinado que esse pai, né, que é o agressor, muitas vezes vai estar buscando na escola, entregando na escola, mas ele não pode ter esse contato com a mãe. Então, terceiros precisarão auxiliar, sejam advogados, sejam parentes, porque não pode perder a convivência com a criança, porque entende-se que são pessoas, né, é uma questão unilateral. Se ele agrediu na frente da criança e aquilo ensejou nela uma violência também, né? Eu, quanto advogado que defendo todos esses vulneráveis, eu acho muito difícil um homem que agride a mãe, né, não está também agredindo psicologicamente essa criança, né? A psicóloga pode nos auxiliar, mas ainda assim a justiça tenta preservar a medida do que pode para poder também resguardar essa proteção, né, de convivência paterno-filial, mas muitas vezes a criança também tem uma medida. A gente entra com os dois pedidos. Perfeito. Olha só, a gente vai relembrar agora outras famosas que também tiveram a coragem e denunciaram a violência doméstica. Luísa Brunet, gente, é uma famosa que teve coragem aí de assumir publicamente ter sido vítima de violência doméstica e colocou um fim a essa relação. Luísa contou que na última briga foi atingida por um soco no olho esquerdo e relatou ter sido chutada várias vezes. Outra famosa que também denunciou o ex foi a cantora Nayara Azevedo. Lembra desse caso? A gente até comentou aqui também no programa. A Nayara teve coragem, foi à delegacia, denunciou o então marido e empresário por agressão física, verbal e violência patrimonial. A cantora Gretchen, também conhecida até por um temperamento forte, né, um gênio forte, ela também não escapou da violência doméstica. Segundo o marido da cantora, segundo a cantora, o marido chegou a apontar uma arma para o pescoço dela. E olha só, aqui no nosso Facebook, a Marilza Alves até participa com a gente, ela faz um comentário interessante. Estou achando muito importante, né? Ela até diz um termo aqui maravilhoso,
Acho que é expressando a importância mesmo das pessoas famosas darem esse alerta ultimamente, né? Ana Hickman também foi outra famosa que também trouxe esse assunto à tona. Não é fácil viver nesses relacionamentos violentos e a psicóloga falou muito bem sobre o perfil desses homens violentos. Que Deus abençoe e que as leis mudem, né, também para ajudar essas mulheres que são marcadas pelo resto da vida, que haja justiça. E é interessante a gente frisar que às vezes a gente pensa que a violência ela acontece só quando acontece a agressão física, mas não. Esse caso relatado pela Letícia, ela frisou muito bem, Gisele, que ela sofreu uma violência também psicológica. E outra coisa, essa ameaça, ela ali num restaurante, na frente de todo mundo, recebendo essas ameaças, tudo isso configura uma agressão? Configura, Roberta. A violência, ela começa sutil. Ela começa aos poucos. Quando chega a posso dizer, mais difíceis os casos que uma agressão logo de primeira, ela é física. Os casos começam com uma agressão psicológica. Onde é que você vai com esse batom vermelho? Onde é que você vai com esse short tão curto? Olha, eu estou falando isso porque eu te amo. Eu estou falando isso porque eu quero cuidar de você. Você vai em tal lugar sozinha? Não, eu vou junto. Tudo isso, sabe, Roberta, começa aos poucos como cuidado. Configura, o agressor, ele passa para a vítima como se isso fosse um carinho, como se isso fosse amor. Outras vezes tem uma discussão entre o casal, ele pega no braço da vítima e aperta, ele dá um saculejão na vítima e depois pede perdão, fala que estava nervoso, que estava alcoolizado, que não era bem aquilo que ele queria fazer, que ele nunca fez isso com ninguém. Mulheres, atenção, se um homem já pega no seu braço e aperta, se o homem te empurra, se o homem pega no seu cabelo com força, se ele te diz palavras maldosas, xingamentos que te depreciem o seu corpo, depreciem as suas roupas, depreciem os seus filhos, que diminua o seu comportamento, isso é agressão, isso é um relacionamento abusivo. Isso provavelmente vai chegar numa escalada. Isso começa aos poucos, no degrau aqui embaixo, e vai subindo, até o dia que ele, de fato, vai agredir fisicamente de uma maneira mais contundente e, na pior das hipóteses, como a gente vê em alguns casos, chega a óbito. Jéssica, eu percebi a expressão que você fazia quando a Gisele comentava como é que tudo isso começa, né? Se inicia às vezes com uma podação, né? Tá podando a roupa, o batom. Isso aconteceu com você? Sim, aconteceu desde do primeiro contato. Começou me impedindo de sair sozinha, primordialmente, não podia sair, não podia ir para a igreja, nem descer na rua da minha casa, na casa da minha amiga, que era na mesma rua. Isso acontecia muito. Foi me podando aos poucos, até mesmo nas redes sociais. Eu não poderia postar qualquer coisa, não poderia ser eu mesma. Às vezes eu era obrigada basicamente a postar algo com ele. São coisas assim. E depois foi se agravando. Em que momento que você deu conta que você estava num relacionamento violento? Na verdade, assim mesmo que eu me juntei com a pessoa. Porque na primeira semana a pessoa já teve esse tipo de comportamento e como eu já tinha vivenciado outros episódios, eu já me dei conta que eu estava vivendo novamente um relacionamento abusivo. Foi fácil para você sair desse ciclo? Não, não foi fácil. Que eu tentei me separar e mesmo assim não conseguia me separar porque ele não deixava. E às vezes para preservar minha família, para evitar confusão, evitar conflitos, eu deixava. Ia vivendo, empurrando com a barriga até onde dava. Até o momento que eu já não aguentei mais. Falei, não, hoje eu tenho que dar um basta. E foi quando eu fiz a medida protetiva, a primeira medida protetiva, que só assim para ele sair da minha casa. Olha só, Camila, tem um comentário aqui que eu acho importante a gente ler em respeito até mesmo à audiência masculina que a gente tem no programa. Mas eu queria que você explicasse para a gente
por que a gente fala tanto dessa violência, em especial contra a mulher? Cadê? Foi um comentário que a gente recebeu da Dola Marcelo. Roberta, boa tarde. E quando essa perseguição da mulher é da mulher para o homem, quais são as providências que ele tem que tomar? E aí, em respeito à nossa audiência masculina, eu estou fazendo essa pergunta, mas eu queria que a gente também conseguisse, de alguma forma, transmitir para o pessoal por que a gente fala tanto dessa violência que a mulher sofre. Todos podemos sofrer violência, né? Que isso fique sempre claro. Os homens, quando eles sofrem violências de mulheres, né? Quando eles são agredidos por mulheres, quando eles são ameaçados por mulheres, quando as mulheres quebram seus objetos, enfim, stalkeiam, perseguem, eles podem procurar seus direitos através da lei. A lei comum, a lei que está para todos. Se um homem brigar com um homem, se uma mulher brigar com a mulher, também tem lei que protege todos nós desses crimes. Especificadamente, criou-se a Lei Maria da Penha para a proteção específica das mulheres, porque é uma questão de gênero. Nós somos esmagadoramente falando a maioria que sofre com violência. Todos os dias, feminicídio está aí, é a segunda maior causa de mortes entre as mulheres atualmente. Então, assim, de crimes contra a mulher. Então, nós não estamos falando de algo que acontece às vezes. Nós estamos falando de algo que acontece todos os dias. A cada hora nós somos violentadas. Não tem classe social para isso. As artistas estão nos mostrando aí, sejam mulheres socialmente, né, benquistas, sejam mulheres loiras, negras, as negras ainda maior, as pobres ainda mais. Tem toda uma escala, são camadas de violência que a gente não consegue alcançar. Então, a gente tenta todos os dias, tá tapando o sol com a peneira, porque a gente está lá na periferia falando de violência contra a mulher, na classe A falando de violência contra a mulher, nas escolas, desde as crianças, as meninas sofrem também suas violências. Então, assim, encarecidamente a gente pede à sociedade que tenha esse olhar para além de uma violência comum, porque isso, enquanto for assim, nós não vamos conseguir conter. E a gente espera, enquanto profissionais, enquanto sociedade, enquanto mulheres, que vai chegar uma hora onde a gente vai diminuir essas pautas, a gente vai estar falando que está tendo efetividade, que os homens estão nos apoiando, até porque os homens agressores são a minoria, então nós estamos com a maioria, né? Vamos contar com isso e no novo plano de educação, de políticas públicas, mas enquanto a violência contra a mulher for essa maioria, nós estaremos todos os dias falando sobre ela. Perfeito, muito bem explicado, ou seja, as estatísticas mostram que as mulheres sofrem, gostei muito da palavra, gostei entre aspas, né? Assim, a palavra que você usou expressou muito bem, a gente é uma maioria esmagadora contra os homens que sofrem violência, que sofrem perseguição. Então, a gente precisa realmente pedir políticas públicas que protejam as mulheres, né, que possam assegurar um pouco mais de proteção às mulheres, por exemplo, quando vão tentar romper um ciclo de violência e não conseguem. O que você acha que ainda falta, Camila? Ainda falta conscientização, porque se nós temos lei, nós temos lei. Que ela é falha também, né? Como em todo mundo é. Nós temos o sistema prisional, nós temos a justiça trabalhando, nós temos o ônibus rosa, nós temos serviço social, assistente, estamos todos do outro lado para receber, né, essas mulheres que são infelizmente vítimas. Mas nós não conseguimos conter os agressores, que aí não cabe a uma lei, não cabe a gente estar falando aqui, cabe a uma conscientização. Então, a partir do momento que a gente começa lá embaixo, nos nossos assuntos, nas nossas conversas, na rodinha de amigos, né, onde um cara vai e comenta com o outro que fez algo assim com a mulher e o outro fala, isso aí é mimimi de mulher, a gente começa ali. Quando a gente fala de relacionamentos abusivos, do machismo, é essa quebra que vai nos auxiliar a diminuir as violências. Porque não é só quando chega lá em cima, quando um feminicídio acontece, todo mundo para analisar o quê? A ação, o crime, mas teve toda uma estrutura por trás disso. Teve uma mulher que escutou de um cara, você vai sair... Mas a bonita assim, por quê? Está querendo outro? Aí ele vai conversar com o colega e falar, olha, fica de olho. Ali já começou, já perpetuou o relacionamento abusivo e se espalha essa violência toda. Então, assim, continuo acreditando que a base é onde a gente vai melhorar isso, seja na educação, nas nossas casas, criando os nossos meninos para entenderem os limites, as nossas meninas para se imporem, desde novas, a gente ter novas gerações onde esse crime ele vai ser só uma lembrança. Perfeito. Obrigada, viu, Camila, pela sua participação. Obrigada também, Gisele Martins. E Jéssica também pela sua contribuição, viu? Uma boa tarde, gente.